Bom, então, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a esse workshop, promovido aí pela Simbiose, pela EcoEng da nossa querida Núbia, que está aqui conosco, e eu, representando o Jerry, né, venho aqui trazendo clientes e amigos e parceiros para a gente esclarecer um pouco mais sobre o que é o MTR, qual a importância dele para as empresas e de que forma a gente pode fazer isso de uma forma prática, fácil, né? Então, num bate-papo aqui bem simples, curtinho também, a gente vai tentar trazer para vocês essa abordagem. Essa nossa fala, ela vai ser gravada, então a gente vai transmitir depois para vocês, para que compartilhem também com os colegas que não puderam participar. E também vai ser disponibilizado um passo a passo em PDF para que vocês todos tenham acesso também. Então, muito obrigada pela presença de todos. E quem ainda não me conhece, né, a gente sabe que eu fico referência do Cherry aqui para vocês, para a gente trazer informações, subir dados na plataforma, mas eu também sou responsável pelo sucesso de todos vocês aqui. Então, é muito importante que vocês entendam bem os passos, para que a gente tenha resultados, né, depois lá dentro da plataforma também. Então, vamos seguir. Núbia, por favor, fique à vontade, a sala é sua. Obrigada. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Me chamo Núbia, sou engenheira ambiental. Eu atuo com a Simbiose na gestão dos resíduos, né, dando esse apoio. E resolvemos fazer esse treinamento, né, apresentar para vocês um pouquinho do que é o MTR, né, na prática, né, porque surge bastante dúvida ao longo do tempo, vai chegando essas dúvidas, a gente resolveu apresentar, né, para todos e deixar esse material disponibilizado. Aqui a nossa ideia é mostrar para vocês como que faz para emitir o MTR. Só que antes da gente entrar, né, na prática, falar um pouquinho do que seria esse documento, né? E quando que surgiu. Então, assim, um breve resumo mesmo. Ele surgiu, né, em 2020, o Ministério do Meio Ambiente publicou a Portaria 280, que instituiu o Manifesto de Resíduos, né, através do CIMIR, e a partir de 1º de janeiro de 2021, né, ele foi obrigatório, né, em território nacional. Então, quem deve emitir esse MTR? Né? Essa dúvida surge muito para a gente. E segundo o artigo 2, a utilização é obrigatório para todos os empreendimentos, né, que necessitam do PGRS. Tá? Muitas das vezes ele é definido, né, pelo município, né, na obtenção de licenças, exigência, né, do PGRS, então, automaticamente, essa gestão, né, dos resíduos, através da emissão do MTR, ela precisa ser feita, tá? Então, basicamente, seria isso, né, o MTR. O que acontece? Muitas das vezes, as pessoas falam MTR através do CIMIR, tá? Que é o Sistema Nacional de Informações de Gestão de Resíduos. Porém, existem alguns estados que eles têm, né, a sua plataforma própria. Então, pode acontecer, das vezes, a pessoa ficar na dúvida, né, se eu devo emitir do CIMIR ou não, diretamente no site do CIMIR. Por exemplo, Minas, né, que é o estado, né, que eu estou, aqui a gente emite diretamente na plataforma do estado, tá? Então, assim, tendo essas informações do CIMIR, estiver vinculado, pode ser emitido através deles, tá? Aí aqui eu vou dar um exemplo para vocês, né, de como fazer, né, por que deve ser feito. A responsabilidade, gente, do MTR, ela inicia no gerador, tá? Mas ela vem o transporte e o recebedor. Então, no caso, a destinação final também. O MTR, por si só, ele não é válido, tá? O gerador, ele emite, tá? O transportador, ele tem a obrigação de andar com esse documento dentro do transporte, mas o recebedor, ele tem que validar as informações e dar o aceite para gerar, de fato, o CDF, que é a certidão de destinação final. Então, e o prazo para esse aceite é de 10 dias. Então, muitas das vezes acontece, a gente vê muito isso, que na hora que a pessoa vai fazer o levantamento dos MTRs, eles verem que o MTR está cancelado. Isso é automático, tá?
Você emitiu o MTR, disponibilizou para o transporte, assinou, né, deixa assinado, entrega para o transporte. Quando o recebedor, a destinação final, recebe esse resíduo, ela precisa validar no sistema. Tá? Então, ela precisa dar o aceite. E é uma oportunidade também de vincular, validar as informações que foram colocadas. Porque pode acontecer de ter um erro na hora da digitação, unidade, né, dividida, às vezes está em toneladas ou quilo. Então, isso também é muito importante. Tem que validar né, tanto o que gerou quanto o que recebeu, a destinação final. Então, se dentro desse prazo não foi dado o aceite, automaticamente o sistema cancela. Tá? Uma outra coisa também que é muito importante, que tem o DMR, tá? Que também tem que ser emitido. No CINIR, ele é trimestral, tá? Quem faz o cadastro no CINIR, ele é trimestral. Porém, a gente precisa verificar cada estado, tá? Porque, por exemplo, em Minas é semestralmente, tá? Então, semestralmente a gente emite o DMR, tá? Que é a Declaração de Movimentação de Resíduos. Nada mais é do que a gente pegar todas as informações, vou dar um exemplo daqui, semestral, e emitir. E isso acaba sendo uma obrigação mesmo, tá? Tem licenciamentos que vem condicionado à apresentação do DMR, tá? Então, assim, é muito importante a gente se atentar nisso também, tá bom? Aí eu vou apresentar aqui para vocês, na prática, como que funciona. Peguei um exemplo aqui de um dos nossos clientes aqui, vou compartilhar a tela, Raquel. Aí, conforme for surgindo dúvidas, se você puder me sinalizando, tá? Me dá uma pausinha, que aí eu vou indo aqui, tá? Eu não vou ver. Tá joia, Núbia. Fica à vontade aí, eu anoto aqui e vejo as dúvidas sim. Que aí eu vou seguindo, aí se tiver alguma, me sinalize. Tá? Apareceu a tela? Tá chegando. Agora sim. Chegando? Tá. Aqui a gente vai falar, eu estou tratando do gerador, tá? Esse cliente é um gerador, porém, a gente precisa do cadastro também do transportador e do recebedor. Então, todos na parte da gestão dos resíduos, uma coisa que o Thierry faz também, que são as destinações, os cadastros dos fornecedores, né, das empresas que vão destinar os resíduos, uma das coisas que a gente precisa, né, ter atenção é se eles têm o cadastro do MTR, tá? Porque na hora da gente emitir, o CNPJ desses, tanto do transportador quanto do recebedor, ele precisa estar cadastrado, tá? Então, é um cadastro também simples, né? A gente pode até colocar numa outra apresentação depois, Raquel, né? Se tiver alguma dúvida de como fazer esse cadastro, é bem simples, e eu já vou avançar na parte da emissão, tá? Ok. Eu acredito que a maioria dos nossos clientes já tem o O cadastro, cadastro. mas é importante validar também depois, se você tiver o material, passa assim que a gente compartilha como fazer o primeiro cadastro, né? Primeira vez. Ok. Aqui a gente colocou o login e senha, né? Aí a gente vai aqui em manifesto, novo manifesto. Deixa eu interromper aqui. Só um minutinho. Só colocar o login aqui de novo, gente. Acabou saindo. É bom que mostra como que entra, né? Só não está compartilhando, tá? Tem que compartilhar Ah, novamente. tá. Deixa eu compartilhar Parou novamente de aqui, então. compartilhar.
Isso. Aí aqui a gente vai em novo manifesto. Primeiro a gente vem aqui, inserir resíduos. Não. A gente responde aqui essa questão da utilizar armazenamento temporário, a gente responde não. Isso aqui é em caso, gente, de, por exemplo, empresas que fazem a triagem, né? Então, a gente destina, por exemplo, para uma empresa, ela armazena isso para depois dar a destinação final. Então, é onde a gente precisa colocar que sim, nesse caso, que não é o caso desse cliente, que se eu colocar não vai aparecer. Mas quando tiver um armazenamento temporário, por exemplo, um galpão, alguma empresa que recebe, fica um tempo ali armazenado, e depois que vai para a destinação final, tá? Aí aqui a gente coloca não, inserir os resíduos. Aqui, a gente precisa colocar o código do resíduo. Na dúvida, muitas vezes as pessoas não sabem esse código. Aí a gente fecha aqui. Aqui existe a parte da ajuda ou da legislação. Esses códigos é o código do IN do IBAMA, tá? Então, você clica aqui que você vai aparecer para você o código do resíduo, tá? Aí, aqui você volta. Vou colocar o nosso aqui. Para 2. Aí aparece, seleciona, né, ele. Aqui, a quantidade, você vai colocar o quantitativo, qual que é a unidade de medidas que vocês usam aqui, eu vou colocar toneladas, vocês têm que verificar como que vem, né, essa quantidade para vocês, como que facilita, tá? Para vocês, às vezes a pesagem está acontecendo por quilo semanal, isso vai muito da destinação. Como que você vai destinar? Ah, não, eu armazenei uma quantidade maior, né, um valor maior, e aí eu coloco esse quantitativo geral, tá? Que vai ser transportado. Essa tem que bater com o recebimento lá, vou dar um exemplo, no aterro sanitário. Na hora da pesagem, essa informação ela tem que bater, tá? Aí aqui, o estado, né? Qual que é o estado físico? O nosso caso, o nosso resíduo aqui é sólido. A classe é 2A. O acondicionamento, ele pode ser, tá vendo que tem vários tipos de acondicionamento aqui. Então, você pode colocar bombona, depende do que vocês utilizam aí. Aí, vamos dar um exemplo aqui, que o nosso transporte foi em uma caçamba fechada. Aí, a gente seleciona. Qual que é a tecnologia utilizada? Aí, aqui, reciclagem. Vou dar um exemplo aqui, tá? Para onde que eu estou mandando? Aí, se for um aterro sanitário, a gente seleciona outro item. Então, vai de acordo com o tipo de resíduo que você está destinando, tá? Aí, aqui, essas informações aqui você não precisa colocar. Essas informações, elas necessitam somente para resíduos perigosos, tá? Então, os resíduos perigosos, eles precisam ter esse preenchimento aqui, tá? Que são os resíduos de classe 1. Bom, então aqui, se for um resíduo de classe 1, você precisa de todas essas informações, tá? No nosso caso aqui, não precisa, a gente salva. Fecha. Aí aqui, você vai indicar o transportador. Eu vou dar um exemplo no que já está aqui para a gente. Aparece. O transportador tem que estar cadastrado também, que foi aquela informação que eu dei. Então, na hora de você puxar o CNPJ, eles têm que puxar essa informação. Uma coisa que é muito importante para o transportador, que é uma responsabilidade dele, manter o cadastro, a placa, né, do caminhão sempre em dia. Então, ele precisa manter essa informação, tá? Aí aqui a gente coloca o motorista, aí a gente vai firmar essa informação. Ele vai colocar no cadastro dele e a gente vai declarar a placa e o motorista que está levando esse resíduo, tá? Vamos colocar aqui, Pedro. Vamos dar um exemplo, tá? Aí a gente preenche a placa e o destinador. A gente vai colocar para onde que a gente está enviando esse resíduo. Aí a gente coloca aqui. Ah, uma coisa muito importante também, já aconteceu. Às vezes, o CNPJ
A empresa te informa num recibo, numa notinha, às vezes, que um CNPJ, na hora que você vai puxar, não é o CNPJ, né, que está cadastrado, acontece muito isso. Isso não pode acontecer, tá? A gente tem que se atentar nisso, porque realmente o CNPJ cadastrado tem que ser o da empresa que está recebendo, tá? Então, isso é importante porque essas informações, elas se cruzam. Então, seja numa nota que vai emitir, então, assim, essas informações, elas precisam, né, tá certinho, tá? Então, você vai colocar aqui o transportador. O órgão emissor, né, depende de cada estado, tá? Vou um exemplo aqui, nosso estado de Minas é a SEMAD. Ah, tá, já está selecionado aqui. Isso daqui também, gente, depende do licenciamento, né? Porque aqui na hora que você coloca, você está vendo que não veio as informações, porque esse CNPJ, às vezes, ele não está cadastrado como um CNPJ para destinação. Então, na hora que você coloca a informação aqui, ela tem que vir com a licença, quem que emitiu, entendeu? Tudo isso tem que estar com essas informações. Eu estou dando um exemplo de um CNPJ aqui, só para vocês verem como que preenche, tá? Mas essas informações, ela vem automática mesmo do cadastro. O que o destinador, né, declarou para o sistema. E nessa observação, como a gente está tratando de um documento, né, que ele contribui para uma gestão de resíduos, quanto mais informações vocês colocarem, melhor fica, tá? Então, por exemplo, é interessante vocês colocarem aqui, vamos falar, a quantidade também, colocando quem quanto, para onde que está indo, todos esses tipos de informações que agregam, por exemplo, você colocou lá a classificação do plástico, vai colocar a PP, a classificação dele, qual que é, e mais a fundo da característica que está indo, mais informações que você vai ter ali num documento, tá? Então, aqui fica livre, vocês colocam informações que vocês quiserem, né, o que vai agregar para vocês, tá? Aí você salva, eu não vou salvar aqui para não emitir um MTR errado, tá? Aí você salva e vai vir um link para impressão. Né? Você vai imprimir esse manifesto, disponibilizar para o transporte, tá? E assinar e disponibilizar. No recebimento, na hora da destinação, eles têm que dar o aceite desse MTR, tá? Porque aí sim você vai ter a certidão de destinação final, tá? Então, se dentro de 10 dias não for dado esse aceite, que é uma responsabilidade do destinador, esse MTR é cancelado. Então, a gente precisa ficar atento nisso também, tá? Então, assim, viu que não foi, tem que dar o aceite. Na verdade, isso deveria, né, ser automático. Mas como eles têm um prazo de 10 dias e ele serve também esse aceite para validar as informações que a gente colocou, né, ele é válido, né? Então, assim, eles vão analisar ali se faz sentido. Geralmente, por exemplo, aterro sanitário tem a balança, eles verificam se a pesagem está batendo, né, e dá o aceite e emite o CDF. Tá? Então, o que é válido? Quando eu sei que o meu MTR deu certo, está tudo certinho, e pode vir, né, para a minha documentação de gestão, quando é emitido o CDF, tá? Só o manifesto de transporte não é o suficiente para nenhum tipo de comprovação, tá bom? Aí assim, resumindo, né, as informações que a gente precisa, o sistema ele é bem didático mesmo, não é claro, né? Aqui a gente tem a parte do novo DMR, tá vendo? Que é a declaração de movimentação aqui no estado, igual eu falei, ele é semestral, mas no CINIR ele é trimestral, então a cada 3 meses você precisa emitir, então você vem aqui, vai dar somente os CDF, os que tiveram CDF, que você vai conseguir emitir essa declaração. Então, uma coisa vai puxando a outra. Se está cancelado, ele não vem no seu DMR, tá? Então, assim, é um resumo do trimestre. Você vai emitir lá todos os seus CDFs, todas as certidões, tudo que você destinou, tá? Então, por que ele serve como ele agregou muito, né, nessa parte de gestão? Porque, além de ser didático, é uma forma de você monitorar, tá? Todo o resíduo que você gerou, você consegue puxar, por exemplo, meus manifestos aqui também, aí você consegue puxar tudo que você emitiu para você verificar, às vezes, uma auditoria, você consegue apresentar, né?
E assim, conforme for aqui a ajuda, tem a parte do manual, tem as legislações pertinentes também, que eu acho muito interessante, né, verificar não só a questão do enquadramento da atividade, né, mas também de onde surgiu, por quê, eu acho que isso é muito importante, tá? E agora, né, que está vindo aí forte essa questão da logística reversa, o MTR ele vai contribuir muito para esse monitoramento, né, que é o aceite, para onde que vai, né, esse resíduo, o retorno dele. Isso é uma forma da gente trabalhar uma gestão aí bem eficiente, tá? Então, assim, seria isso na prática. Ô, Núbia, eu queria te fazer uma Isso, pergunta aqui, só pode porque falar. isso também é uma pergunta que é recorrente dos clientes. Uhum. Independente de ser grande, né, gerador ou pequeno gerador, é necessário fazer MTR? Na verdade, o que define quem precisa emitir seria os empreendimentos, né, os empreendimentos que necessitam do PGRS, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos. Então, a gente tem na Política Nacional de Resíduos Sólidos algumas atividades já definidas, tá? No caso, vou dar um exemplo de algumas, que é serviço de saúde, saneamento, algumas empresas que têm geração, por exemplo, comercial mesmo, mas que tem uma geração de resíduos perigosos, por exemplo. Então, ele vai pela obrigatoriedade do PGRS. Quem que define isso? Pode ser através da atividade que já tem definida na Política Nacional de Resíduos Sólidos, como também tem as políticas, né? No caso, o município mesmo, né, exige ali para o licenciamento, então já coloca como uma obrigação o PGRS. Então, é onde automaticamente, tendo essa gestão, plano de gerenciamento de resíduos, você já cai para a obrigatoriedade da emissão do MTR. Tá? Legal. Gente, vocês têm alguma pergunta? Por favor, fiquem à vontade. Quem quiser abrir o microfone, levantar a mãozinha e falar. Eu tenho também aqui uma pergunta da Ana Cristina. Ela havia... tudo bem. Ela havia perguntado sobre esse módulo, né? Se isso é um módulo dentro do Cherry ou não. Então, na verdade, o Cherry, ele é um elo, né, entre os nossos clientes, onde a gente ajuda a enxergar a situação dos nossos clientes dentro de várias gestões, sejam elas hídrica, seja ela energética, e também a de resíduos, entre outras, né? Mas essas são as principais porque nós temos movimentação mensal de consumo e de geração de resíduos. Então, ajuda muito, né, ao nosso cliente ter essa clareza do quanto ele está consumindo e o quanto ele está gerando. Então, o Cherry ele ajuda a fazer essa leitura e também transmite para os consultores, quando estão fazendo uma consultoria dentro desse cliente, a levar planos de ações mais eficazes para mitigar, minimizar ou até mesmo manter as suas legislações em dia. Então, uma dos pontos que eu expliquei ali no off, no chat, é que dentro do Cherry, de que forma que esse MTR ele vai ser validado? Através do upload. Primeiro você faz esse MTR, faz a destinação correta, né, desse resíduo, e após tiver esse documento, aí você vai fazer o lançamento dentro do Cherry na gestão de resíduo. Então, você vai subir ali a informação do resíduo do mês, vai subir esse MTR como um documento, um arquivo, né, que vai juntar aquela informação, e o sistema, então, grava isso ali. Então, qualquer busca que tanto o consultor quanto, né, a empresa, organização precisar fazer, referente aos destinos, né, desses resíduos, vão estar todos eles ali armazenados dentro do Cherry. Um lugar mais fácil de busca, mais fácil de concentrar informações, mas a emissão é dentro do SINIR, né, do sistema do SINIR, é separado do Cherry. O Cherry, ele vai fazer o quê? Ele vai acolher esse documento e vai guardar ali. Então, mês a mês, você sobe a informação junto com o lançamento do resíduo. Tá, então essa tela que ela apresentou aí é do CINI, né? Isso aí é o sistema do SINIR, é a parte, né? Até futuramente, dentro da própria gestão de resíduos, a gente vai ter um link de acesso diretamente, mas hoje ainda não está linkado, né? Hoje ainda o Cherry não tem essa funcionalidade, mas vai haver mais para frente. Tem que ver se eles vão autorizar, porque lá eles são tão enjoados, pô. Eu não contei para vocês que eu tenho... só rapidinho. Eu desenvolvi um sistema de gerenciamento de resíduos municipais,
baseado na Política Nacional de Resíduos Sólidos. E aí são 2 módulos, né? Um para o município fazer o gerenciamento dele, e outro para ele poder gerenciar né, o das empresas, como nós estamos falando aqui. E aí ele tinha que anexar o MTR lá, entendeu? Por isso que eu estou perguntando também sobre o software aqui, para a gente ver, porque, por exemplo, depois eu tenho que ver com você, Raquel, de novo a história da plataforma. Claro. Mas é isso. Então tá, ele consegue fazer o upload para poder ter esse documento aí, né? Isso, e depois, inclusive, o consultor pode, como eu, por exemplo, que fico fazendo ali acompanhamento e conferência dos clientes mês a mês. Então, eu vejo quando eles lançam uma informação de resíduo no sistema de gestão Cherry ali do resíduo, e vejo que está faltando o MTR, por exemplo. Então, eu sinalizo. Ó, você fez o lançamento aqui, mas não está com o documento em anexo. O que aconteceu? Você já emitiu, não emitiu? Então, a gente está sempre lembrando esse cliente também quando ele esquece de fazer a adequação, ou quando está errado, tem um lançamento que precisa ser retificado, enfim. Na verdade, assim, é uma forma, veio para contribuir mesmo, né? Porque antes era um recibo que as pessoas carregavam, né? Então, hoje, ele linka, né, a geração, o transporte e a destinação. Então, é uma forma de você amarrar ali a informação e como a gente tem a obrigação, né, a responsabilidade de destinação, né, o resíduo até o final, eu acho que é uma forma da gente se resguardar também, uma vez que o aceite e realmente... E ter rastreabilidade, porque o que estava acontecendo é que não tem rastreabilidade. Você não sabe para onde que está indo esse resíduo, né? Exatamente isso. Agora a gente consegue o aceite, né, através... E antes emitia, eu lembro que na nossa época ele era monitorado um pouco tempo atrás, né? Um pouco tempo atrás, era planilhas e a certidão. Eles davam uma certidão mesmo de recebimento ali, numa quantidade, e a gente apresentava isso para o órgão ambiental, né, como uma condicionante. Hoje a gente monitorava isso em determinado tempo. Agora não, agora realmente eles têm acesso a essa informação e a gente tem só que armazenar esse quantitativo, né, o CDF, né, que é o mais importante, e depois a gente resume, né, ali e entrega para o órgão, né, normalmente. Deixa eu fazer uma pergunta, não estou vendo, vou levantar minha mãozinha de novo. Tem alguém que levantou antes de mim aí? Não, fica à vontade. Eu queria perguntar o seguinte, o gerador, tudo bem que vai sair dele, né? O destinador, o recebedor, vai receber. O transportador, ele vai receber do gerador, como é que ele assina? Ele faz o quê? Aí não entendi. Dentro do MTR, ele vem todas as assinaturas, tá? São 3 assinaturas. Ele tem que cadastrar digitalmente isso nessas alturas, não, né? Na verdade, né, o gerador, ele já vai colocar o transportador. O transportador, ele precisa ter o cadastro dele também para ele poder pegar esse resíduo. Então, automaticamente, todas essas questões de obrigatoriedade do transportador, por exemplo, como licenças, né, às vezes necessita dessa licença, por exemplo, ele tem que colocar na hora do cadastro dele, por exemplo, placa, o motorista, então tem que estar sempre atualizado. Colocamos o transportador, vai vir o nome dele ali, ele vai assinar juntamente com o gerador e o recebedor no final. Entendeu? Então, ele é mais ou menos isso. Assinando mesmo? Ele assina mesmo. Então, vai ter que imprimir. Vai ter que imprimir, porque, inclusive, assim, é uma falha que eu acho, né, na minha opinião, essa questão da impressão mesmo, né? Porque é um sistema novo e já veio com impressão. Mas, assim, de qualquer forma, é uma forma de, por exemplo, qualquer fiscalização parou, né, ele consegue apresentar ali a carga que ele está carregando. Então, pelo MTR, ele consegue comprovar o que ele está carregando ali. Isso, e lembrando, né, gente, a importância disso para a questão da responsabilidade, não só social, mas ambiental, né, da empresa, e isso também para a questão econômica da empresa, para evitar a geração de multas, entre outras coisas. Então, é super importante fazer o ciclo, né, completinho e todos se responsabilizarem, tanto quem gera, como quem transporta e quem recebe, né. Entendi. Exatamente. Tem que imprimir. Uma outra coisa que você falou de custo também, automaticamente, você fazendo essa emissão do MTR, você também tem que avaliar
a sua pesagem, vou dar um exemplo. Então, tem gente que não faz isso e o destinador, ele vai te cobrar pela pesagem que ele está recebendo. Então, assim, acontece muito da pessoa pagar por uma carga e tá destinando outra. Então, assim, por falha, às vezes por falta de gestão mesmo. Então, o MTR, automaticamente, na hora de você emitir o MTR, você tem que saber o que você está mandando ali. Então, te faz, né, te puxa ali para você fazer uma pesagem e colocar a informação correta. Então, você não vai ser cobrado por algo que você não está destinando. A gente até, de forma muito simples, também conversa com os clientes para terem uma balança mínima ali para pesar o resíduo do modo inicial, digamos assim, né? Porque para fazer o MTR, não há necessidade de ter o plano de gerenciamento sólido, né? A gente pode fazer isso de uma forma mais simples, pesando e fazendo o documento. Mas ter o plano de gerenciamento sólido vai fazer com que a própria equipe seja capacitada e que não haja mistura disso, né? Para que a pesagem seja a mais correta possível futuramente, né, Núbia? Exatamente. Exatamente. É uma forma de monitorar mesmo, né? Aprender a fazer gestão de resíduos. Pegar todas as fases do processo, colocar as informações corretas e fazer. Eu ia perguntar. Então, ele está considerando lá no código, é aquela lista nacional grandona, né? É a do IBAMA, né? Você fala do código? Isso. Aquela listona lá, né? Isso. Aqui, ó. É a IN IBAMA 2012. Aí também tem a classificação dos resíduos perigosos, né? A parte de Anvisa também. Então, assim, ali tem bastante informação. O sistema é bem completo, assim, em caso de dúvida, né? A gente está à disposição também, mas, assim, o sistema é bem claro, né? Está bem fácil, bem didático. Tá certo. E mais alguém tem alguma questão? Mas eu vou olhar o chat aqui de novo, ver se tem mais alguma pergunta. O Varsan está perguntando que caso não seja dado o aceite do destinatário em 10 dias, o que deve ser feito? Na verdade, a gente foi até uma problemática que nós tivemos aqui, um cliente, né, surgiu com essa demanda, porque ele emitia o MTR, estava tranquilo, achando que estava emitindo o MTR seria suficiente. Então, foi aonde ele não teve os aceites, todos os MTRs foram cancelados, ele precisou comunicar, na verdade, o órgão avaliador competente, no caso aqui é a SUPRAM, né? Então, ele precisou fazer todo esse levantamento, fazendo os MTRs que foram cancelados e apresentado à SUPRAM, porque como foi cancelado, ele não tinha essa informação, né? Aparecia o status cancelado, mas como ele tinha que apresentar isso como uma condicionante, ele precisou manifestar isso, né, via e-mail mesmo. Aí a gente precisa verificar cada caso, né, como que é feito. Agora, no sistema mesmo, muitas pessoas, assim, não é o correto, né, mas as pessoas colocam, por exemplo, manifesto provisório. É um outro tema que a gente vai precisar entrar um pouquinho mais para frente, e deixa emitido esse provisório para qualquer situação que você precise. Por exemplo, passou o prazo, né, não emitiu, aí existe ali o provisório, você faz, não precisa ser na data. Então, você consegue fazer um lançamento geral, né? Por exemplo, você faz uma emissão ali, soma, né, um quantitativo e faz essa saída, e dando o aceite. O destinador também tem que dar esse aceite. Então, assim, você não consegue ficar emitindo vários provisórios, mas é uma forma de você conseguir corrigir, às vezes, algo que não foi emitido ali no ato. Então, percebam, né, a importância de ter o MTR em dia, organizado, caso a pessoa, né, responsável hoje pela organização não tenha, né, esse conhecimento, é importante compartilhar esse material. Sim. A gente aqui, né, como Simbiose, Cherry, EcoEng, estamos aqui, né, solícitos para ajudar a desenvolver isso, para que vocês tenham dados cada vez mais corretos, né, transparentes, tudo mais com a empresa. Sim. E também com os envolvidos, né. Isso. Tem mais uma pergunta aqui, no segmento de hotéis, qual que é a obrigatoriedade do MTR?
É a mesma do plano de gerenciamento de resíduos, é aquilo que a gente falou, né? Redes hoteleiras, né, pelo quantitativo de resíduos, normalmente é pela quantidade de geração, né? Isso já vem definido para alguns municípios, né? A quantidade. Então, automaticamente, sendo obrigado o PGRS, ele tem obrigatoriedade da emissão do MTR. Uhum. E mesmo que a pessoa não tenha obrigatoriedade, é algo que respalda ela mesmo, que ela não tem obrigatoriedade. Então é importante fazer também, porque uma hora ela pode crescer, né? Exatamente. Na verdade, assim, tem aquela questão também dos resíduos perigosos, né? Que às vezes ela não tem, ou, por exemplo, um comércio, às vezes ela não precisa ter, mas ela tem uma quantidade de resíduos ali, e o tipo de resíduo fala, né, e obriga ela a ter o MTR. Né? E a parte de saneamento, mesma coisa, né, que são lodo, né? Então, tudo isso, pela característica do resíduo, ela é obrigada a fazer a emissão também. Mas é o que você falou, Nube, está lá na lei, no artigo 13. Está dizendo quais são os resíduos que estão previstos, né? Isso. Está escrito lá. Agora, tem a história do pequeno gerador, do médio gerador, do grande gerador. Exatamente. Agora, independente disso, a gente precisa realmente fazer coleta seletiva, né, gente? Independente do porte, né? Essa coisa tem que mudar. O Brasil tem que sair desse lugar de 3% quando é 30%. A meta nacional é 30%. Exatamente. Né? A gente tem outra pergunta aqui. Tem mais uma pergunta em relação à fiscalização. Como que funciona essa fiscalização e multa, né, se ela existe? Na verdade, existe sim, principalmente para o destinador, tá? Quando ele deixa de dar esse aceite de 10 dias, ele está passível de autuação, sim, tá? Agora, com relação à parte da manifestação mesmo do MTR, igual a gente até falou, se caso 10 dias. Então, assim, cabe a você entender qual que é a sua obrigação com o órgão ambiental. Então, assim, se você descumprir, aí já vai cair em outras situações, que é descumprimento já de condicionante. Então, também está passível, né, a multas, né? Então, é onde prejuízos, né, às vezes cai a licença por descumprimento de condicionante. Então, tem todas essas questões. Agora, que tem descrito mesmo é multa para, no caso, o que não dá o aceite. Né? Ele não deu ali dentro dos 10 dias, ele está passivo de autuação. Gente, temos mais alguma dúvida? Tem um pessoal chegando agora aqui também, mas fiquem à vontade. Se vocês já têm, né, alguma dúvida a respeito do MTR, estão chegando agora também, fiquem à vontade para explanar. Eu acho que o pessoal está... Cristina está com... Cristina está falando, né? Está com o microfone aberto. Então tá. Gente, por questão do tempo, horário, tudo, a gente está dentro do nosso horário, dentro do nosso time aqui, combinado com vocês. Então, se não houver mais nenhuma questão, nenhuma pergunta nesse momento, vocês também podem nos encaminhar quando eu enviar para vocês, né, o material didático ali que nós montamos para vocês no PDF. E nisso também eu converso com a Núbia, a gente tira dúvidas, esclarece isso para vocês, se houver, né, além dessas que a gente falou hoje, mais alguma. Também estou à disposição, tá? Se vocês precisarem, podem direcionar mesmo a dúvida, né? A gente está sempre aí à disposição, né, Rafa?